Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula de geografia. E o assunto de hoje é sobre as paisagens, certo? Então, as paisagens, pessoal, primeiro o conceito de paisagem, ele é muito importante dentro da geografia, porque a paisagem é um elemento, né, é o primeiro elemento que nós modificamos dentro do espaço geográfico, certo? Então, paisagem é tudo aquilo que nossa vista ela consegue alcançar. Só que se nós se aprofundar mais, paisagem ela vai muito mais além do que a nossa vista ela consegue alcançar, mas também é tudo aquilo que nós conseguimos tocar e sentir, né, através dos cheiros, por exemplo. Então a paisagem é tudo aquilo que nossa vista ela consegue alcançar em determinado momento e também tudo aquilo que nós conseguimos, né, sentir através do olfato e também tocar através do tato, certo? Então paisagem o conceito de paisagem permeia essa ideia. E dentro dessas paisagens nós vamos ter dois tipos de paisagem: a paisagem natural e a paisagem artificial. A paisagem natural representa, pessoal, só elementos naturais, elementos da natureza, como por exemplo as nuvens, as montanhas, o sol, os rios, os lagos, os mares, certo? Então, tudo que é elemento natural, né, que tem dentro daquela paisagem, representa a paisagem natural. Já a paisagem artificial é a paisagem que tem elementos artificiais e podem ter também elementos naturais. Então, dentro dos elementos artificiais, nós podemos dar exemplo: barcos, aviões, prédios, as indústrias, os automóveis, as ruas, as rodovias, o agricultor, né, nessa imagem aí, as plantações, tudo isso aí são elementos artificiais, porque os elementos artificiais são aqueles elementos que são produzidos ou criados pelo ser humano, certo? E nesse sentido, quando eu falo que dentro, né, de uma paisagem artificial podem ter elementos naturais, é porque se eu tenho uma paisagem, embora ela tenha alguns elementos naturais e tenha, por exemplo, uma pequena casa dentro daquela paisagem ali que nós estamos observando, ela deixa de ser uma paisagem, né, que é pelo fato de ter alguns elementos naturais, ela deixa de ser uma paisagem natural e aí passa a ser uma paisagem artificial pela presença daquela casa, certo? Porque já é, né, já é uma construção humana. Então, os elementos da paisagem, nós vamos ter os elementos naturais e os artificiais, como eu acabei de explicar. Naturais, vegetação, clima, relevo, montanhas, certo? Artificiais ou culturais, né? Pontes, habitações, estrada, plantações, automóveis. Então, dentro da geografia, né, de uma maneira bem simples, como eu falei para vocês, a paisagem é tudo aquilo que nossa vista ela consegue, né, que nossa visão ela consegue alcançar em determinado momento. Só que nós vamos mais a fundo. Não é só apenas a visão, mas também o que nós sentimos através do nosso olfato, os cheiros e também, né, através do nosso tato, que nós conseguimos tocar. Certo? Então, nessa imagem aí, vocês podem observar que nós temos uma paisagem natural. Por quê? Porque quando nós observamos, nós, né, só vemos elementos naturais, como o relevo, a vegetação, as nuvens, certo? Não, o céu. Então, nós não vemos nenhum elemento artificial. Então, é por isso que é uma paisagem natural. Então, essas paisagens naturais, elas só apresentam somente elementos da natureza, né? Elementos naturais. Então, nessa paisagem aí, né, eu coloquei ela justamente para vocês compreenderem um pouco. Por quê?
Se você olhar assim, né, rápido, você logo vai dizer que é uma paisagem natural. Mas não é uma paisagem natural. Por quê? Porque se vocês podem observar, lá no fundo nós temos uma cerca, certo? Uma cerca de arame. Então, quando nós temos essa cerca aí de arame, ela deixa, né, pelo fato de ter essa cerca, ela deixa de ser uma paisagem natural e passa a ser uma paisagem artificial. Por quê? Porque já houve uma modificação da paisagem natural pela ação humana, né? Provavelmente para criação de animais, né? Que foi feita essa cerca. Já aqui nós temos uma paisagem natural. Por quê? Porque só tem elementos naturais, elementos naturais, né? A água do mar, as rochas, a lua, o céu, a vegetação, a areia. Então só tem elementos naturais. Outra paisagem natural, né? Vemos aí a água, né, de um lago e a vegetação. Então, uma paisagem natural. Outra paisagem natural, né, de uma floresta temperada, certo? Então, é uma paisagem natural porque só tem elementos da natureza. Outra paisagem natural, certo? Nós vemos aí o rio e uma grande e uma vasta vegetação. Então, é uma paisagem natural. Nessa imagem aqui, né, da Chapada do Araripe, nós podemos observar que essa imagem aí, essa paisagem é uma paisagem artificial. Por quê, pessoal? Porque se vocês prestarem atenção, né, próximo ao sopé da Chapada, nós temos algumas habitações. Né? Se vocês puderem observar aí, nós temos algumas habitações. Então, se tem casas, então dentro dessa paisagem aí, é uma paisagem artificial, embora tenha elementos naturais, certo? Para ser uma paisagem natural, tem que ter apenas elementos naturais. Então, essa paisagem aí que nós estamos observando é uma paisagem artificial, pelo fato de ter habitações de casas. Então, as paisagens culturais ou artificiais, pessoal, são aquelas alteradas pelo homem. Né? As paisagens são compostas por diversos elementos, como naturais, né? Os elementos naturais, como eu já tinha falado, os rios, as árvores, certo? As flores, o relevo, né? Os elementos artificiais, as pontes, né? Os prédios, as ruas, os muros, os túneis. Né? Então, tudo isso aí, né? Fazem parte da paisagem cultural. Quando a partir do momento que nós que observamos essa imagem, tem elementos naturais, como a vegetação, né? Esse rio aí, temos as nuvens, o céu, mas quando nós observamos já tem a presença, né, de elementos culturais. Então, se tem a presença de elementos culturais, então é uma paisagem cultural, certo? Ou também uma paisagem artificial, é a mesma coisa, certo? Essa imagem aí, né, essa paisagem que nós estamos observando aí do Parecis, é uma paisagem artificial. Por quê? Porque tem a presença de elementos humanos, certo? Então foi criado pelo homem, tem até pessoas em volta, né, da estátua do Padre Cícero. O Triângulo de Juazeiro do Norte, então aí vocês podem observar que é uma paisagem artificial, né, porque foi modelada, foi criada pelo ser humano. A praça aí do Giradouro, vocês podem observar o Hospital Regional, vocês podem observar o ginásio, né, poliesportivo. Aqui nós temos, certo, uma paisagem cultural, né, de algumas rodovias da Califórnia, nos Estados Unidos. Outra paisagem artificial, certo, de Los Angeles, nos Estados Unidos, porque tem a grande quantidade de habitações, rodovias, pontes. Paris, na França,
certo? Também uma paisagem artificial, porque vocês podem observar, né, que nós temos presença de elementos naturais, mas pelo fato de ter já algum elemento artificial, então é uma paisagem artificial, até pelo processo de urbanização das habitações. Aqui também paisagens artificiais, porque foi criado, né, pelo ser humano, certo? Aquelas plantas que vocês podem observar, né, ela não veio da natureza de maneira natural, mas sim foi colocado, né, pelos seres humanos. Então, se foi colocado pelo ser humano, deixa de ser uma paisagem natural e passa a ser uma paisagem artificial. Essa imagem aí, né, principalmente nas zonas rurais, as pessoas confundem, acham que, né, se você está observando determinada imagem nas zonas rurais e vocês, né, muitos creem que é só paisagens naturais, mas quando tem, por exemplo, uma plantação ou a própria fazenda, né, então se naquela imagem que você está observando tem algum desses elementos, é uma paisagem artificial. Primeiro, porque as plantações foram, né, plantadas pelo ser humano. Então, se foi plantado pelo ser humano, não foi de maneira natural. Da mesma forma, quando a prefeitura ela pensa em fazer um processo de arborização dentro das cidades ou em uma praça, certo? Então, se nós estamos plantando, as pessoas estão plantando árvores, então, né, deixa de ser uma paisagem natural e passa a ser uma paisagem artificial, porque foi plantada pelo homem, por exemplo, aquela árvore, certo? Então, nessa imagem aí, nós temos uma paisagem artificial. Por quê? Porque nós vemos, né, a fazenda aí, que representa uma marca do ser humano, certo? De um elemento artificial. Plantação de café, uma paisagem artificial, porque foi plantada pelo ser humano. Então, é uma paisagem artificial. Outra paisagem artificial, pelo fato de apresentar, né, uma casa aí. Então, por esse fator, é que é uma paisagem artificial, porque tem elemento artificial. Então, numa paisagem artificial, mais uma vez, podem ter elementos naturais, mas não é pelo fato de ter elementos naturais que deixa de ser, né, uma paisagem artificial. Então, se tiver qualquer elemento artificial dentro daquela paisagem, deixa de ser uma paisagem natural e passa a ser artificial. Então é isso, pessoal. Então o assunto foi sobre paisagens, certo? A atividade de geografia vocês irão realizar na página 84, 85, 89, 90, 91. E qualquer dúvida estou à disposição. Então fiquem com Deus e até mais.